Tem um dia eu comecei a assistir um filme, e aí o filme era assim, um homem reclamava que tinha um cabelo na comida dele. E a gerente, né, ao invés dela assumir que tinha realmente um cabelo e que aquilo era um problema, ela ficou muito chateada com o jeito como o cliente né, tratou toda a situação, assim, chamando a atenção do restaurante todo e tal. Aí ela foi, pegou o dedo, enfiou no cabelo e botou na boca. Aí aquela confusão dentro do restaurante e tal, aí o funcionário, aí ele falou, sabe o que foi? É porque na hora deu uma coceira horrível, entendeu? E essas coisas acontecem, né? Você tem que sair da cozinha, ir até o banheiro, coçar sua coceira porque não tem jeito, né? Depois lavar a sua mão da forma mais correta possível, com toda, lavar e lá, porque se você coçou ali, você vai levar contaminação para a comida. E aí, ó, quantas vezes comigo mesmo já aconteceu várias vezes de comer num lugar e sair depois com dor de barriga, ou sair com aquela sensação de gases, ou ter dor de cabeça, porque às vezes você tem uma contaminação que não é uma coisa grave, mas aquilo ali jogou um verme dentro da sua, ou então, passado alguns dias, a você tossindo, ascaris lumbricoides, sabe aquela tossezinha seca? É a ascaris subindo, ele sobe, ele tem um ciclo assim, ele sobe, o ovo, né, eclode, aí ele sai do intestino, sobe, faz o ciclo no pulmão, que ele vem aqui na garganta, aquele bolinho, sabe aquela coceira que dá um bolinho? Quase todo mundo já teve isso, é raro no planeta Terra alguém não ter tido ascaris, né? Aí você engole, quando engole ela vai para o pulmão, né? Ela tem um ciclo no pulmão também. Então, às vezes, a gente se contamina comendo e bebendo. É onde a gente mais se contamina. Botar a mão na boca, às vezes mexer na boca, num dente, mexe num ouvido, mexe em outro lugar, e aí bota na boca, a gente também vai fazendo contaminação. Agora, dentro de um ambiente desse, desde a hora que aquela porta abre e entra um produto, entra uma mercadoria que já está contaminando o ambiente. Entendeu? Caixa. Nunca deixe entrar caixa na cozinha, nunca. Seja um entre em pânico quando alguém esqueceu e botou a caixa que veio do fornecedor em cima da bancada que você vai produzir alimento. Tenha grite, sabe? Tenha pavor, porque isso ali, ó, contaminou tudo. Pensa aí, essa caixa estava dentro de um depósito em algum lugar, pode ter sido em outro estado, viajou dentro de um caminhão que nunca é lavado, que tem rato, dentro daquelas fissurazinhas das caixas, muitas baratas aproveitam aquilo ali para se reproduzir. É tanto que se você abrir a caixa, às vezes você acha ali dentro aquelas baratinhas pequenininhas, ou ovos de barata, né? Principalmente caixas que são recicladas. Aí você chega com essa caixa e aquilo ali depois chegou do caminhão, foi para cima de algum transporte, né, de carga, aí você entrou aqui, aí você foi e botou em cima da sua bancada. Então, área de cozinha não se entra caixa. Caixa nenhuma. Na casa da gente não deveria entrar caixa. Pense num lugar de contaminação, são as danadas das caixas. Sacola também, mas as caixas são terríveis. As sacolas têm outros tipos de contaminação também, que são as contaminações do próprio plástico de BPAs, né? Mas a caixa é essa. De tudo que eu vou falar aqui hoje, se liguem na hora que as coisas entram ali, certo? Porque pode estar tendo um surto em outro lugar, pode estar tendo um problema em outro lugar, e aquilo ali veio de outra cidade. Então, caixa é aquela coisa que vocês vão sempre ter que estar tendo cuidado, ok? Então, essa imagem aqui, lembra que eu falei, em algum momento eu estava contando para vocês que esse tipo de embalagenzinha de feixe, isso já dá problema, sabia? De lacrezinho, aquele bem pequenininho, aquele lacre, aquilo ali é tanto problema com aquilo, porque na hora que às vezes a pessoa vai cortar ou vai puxar, aquilo se solta na cozinha e às vezes caiu dentro da panela e você não achou. E aí, na hora que aquilo vem para uma salada, eu mesmo já encontrei vários ao longo da minha vida, e aí aquilo vai na comida. Já pensou o problema?
Então, todo lacre que chegou, por exemplo, abriu 5 sacos, você tem que certificar que os 5 lacres daquele saco você conseguiu jogar fora. Vai manipular alimento, você tem que ter certeza que tudo que entrou foi para seu lugar certo, que tudo foi. Porque às vezes a gente passa uma vida toda, não causa um dano a alguém. Ótimo. Mas a gente pode imaginar como é que a gente vai ficar. A vida da gente também acaba, né? Porque a gente causou uma criança, né? E aí, ó, na hora que a gente vai produzir alimentos crus, né? Por exemplo, se vai ter salada aqui, se vocês vão produzir salada, vai ter que ter uma atenção, porque você tem que sanitizar essa salada. A gente não higieniza, viu, gente? Quando a gente fala de alimentos, a gente não fala higienizar. Ah, vou higienizar a salada. A gente fala sanitizar. Higienizar é bancada, é piso. Isso é super importante. Assim, aí a gente sanitiza, né? Que a gente vai usar um produto específico, sanitizar. Sanitização. Então, a sanitização é para alimentos crus. Então, isso aqui, ó, é um problema. Quer ver uma coisa? A salada está toda pronta, aí a pessoa vem com a mão suja, que pegou em outra coisa, e aí vai lá e dá uma consertadinha na salada, só para contaminar a salada. Então, salada, depois que ela está pronta, a gente não toca com a mão. Aí a gente tem que botar uma luvinha, ou então usar um pegador, porque a gente contamina. A mão da gente é o tempo todo contaminada. Então, a gente tentou até pensar em comprar uma lupa, só para mostrar para vocês como a mão da gente fica contaminada, como tem bactérias, como a gente o tempo todo está com a mão contaminada. Então, é super. Vamos comprar que eu vou fazer essa aula com vocês, que é uma aula super importante, e é bom que vocês tenham. Tem dúvida de alguma coisa, vai lá com a lupa, olha, essa bancada está limpa mesmo. É segurança, ó, vai lidar com a vida dos outros, é segurança, né? Passa, por favor. Então, essa cartilha, Gabi vai. Elas vão, Emily e Gabi vão fazer as cópias e vocês vão ganhar essa cartilha. Essa cartilha, ela vem todas as resoluções da RDC 216. Quem rege as boas práticas sobre produção de alimentos e bebidas, é a RDC 216. Então, tudo que vocês quiserem saber, anota isso aí, ó, 216. Eu até coloquei ali, mas mais na frente eu tornei chamar a atenção. Então, teve dúvida, vai lá olhar o que é que essa resolução está falando sobre aquele assunto que você quer saber. Eu posso ter um espaço de produção de alimentos sem telar? Vai lá na RDC, está dizendo que não, tem que ter tela. Aqui não precisa, mas, por exemplo, na cozinha, se tiver uma janelinha, um portalzinho, qualquer coisa que tiver, tem que telar. Porque outro vetor de contaminação, quem são, gente? As moscas, são terríveis. As moscas transmitem várias doenças. Então, a gente tem que ter, uma norma. Então, qualquer espaço de produção de alimentos, ele tem que ter telas. Então, a resolução 216, a Anvisa, né? Do que trata a resolução? Do que é que se trata? Essa resolução estabelece as boas práticas para serviços de alimentação. Então, hospitais, creches, lanchonetes, cafeterias, tudo que vai produzir alimentos, que tem uma produção de alimentos, essa é a resolução 216, tá certo? Então, vão ser regidos por essa resolução. É uma coisa, olha, produzir alimentos é uma coisa muito séria, né? É uma coisa que dá trabalho, mas quando a gente alinha tudo, bota tudo no lugar e tem uma organização e você consegue ter um fluxo, né? Todo planejado, todo fluxo de produção planejado, não tem problema nenhum, você chega ali e já faz aquilo. Quando não se tem organização, aí é uma loucura, porque você fica em perigo o tempo todo, né? Fica o tempo todo estressado, porque está tudo fora do lugar. Mas se você já sabe que tal hora vai produzir tal biomassa de banana, então não vai ter contaminação cruzada, porque não vai ter outro produto sendo feito. Mas se não planejar e se não organizar, você sempre vai estar em falta com o seu trabalho e sempre correndo o risco de ter problemas no espaço, né? Pode passar. Então, o que são boas práticas? Então, boas práticas de manipulação são um conjunto de regras. Então, tem as regras lá dizendo o que pode e o que não pode, que está onde, gente? Como é o nome da resolução?
216, lá está dizendo o que pode e o que não pode. Se você infringir e cometer, por exemplo, tiver um problema aqui, aí quando você chegar, porque isso resolve, né, na delegacia, é considerado crime, aí quando você chegar lá, você tem que resolver aquilo, e aí vão te perguntar, mas lá nas normas está dizendo que não pode, e aí você fez. Então, a melhor coisa do mundo é seguir a cartilha, porque não dá trabalho quando a gente faz as coisas certas, né? Então, ó, as regras de higiene. Se diz que não pode tossir, se você tossir num ambiente de produção de alimentos, se você estiver gripado, você estiver doente, pois você está com diarreia, não pode trabalhar com diarreia, porque você vai contaminar a comida. Você já vem no seu corpo. E aí você vai no banheiro, por mais que você lave, então tá com a diarreia grave, não vem trabalhar, tem que, né? Compulsória. Organização é quem garante que você vai ter boas práticas de higiene. Então, se você tem uma boa organização dentro da cozinha, você vai ter boas práticas de higiene, porque está tudo organizado, tudo pensado, né? E aí você vai garantir a segurança dos produtos, seja para alimentação ou para medicamento, para qualquer coisa que a gente for produzir alimentos, alimentos ou qualquer coisa que seja para o público, que seja para ser vendido, que seja para ser comercializado, ele tem que ter práticas e seguir as regras de higiene. Certo? Todo mundo entendeu isso? Ficou claro para todo mundo? E aí, olha quantas possibilidades de contaminação. Água, no corpo da pessoa, as tábuas de corte são terríveis. Tábuas de corte, as de madeira proibidíssimas, né? Vocês sabem, para aqui, né? Na vestimenta. Hã? É aquele nylon branco, vem. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. E o interessante é ter uma placa para cada coisa, né? Então, a verde, ó, a gente associa com vegetais. A vermelha a gente associa com carne. Aí vocês vão ver o que é que você tem, por exemplo, a amarela. Geralmente eles botam para queijos e pães. Então, ter 3 placas, 4 placas na cozinha é super importante. Porque sabe uma coisa que acontece muito? Vão decidir todo dia o que é que vai ser. Hoje a gente vai fazer o quê? Não, já sabe que o cardápio é daquele jeito. Então, todo dia tem aquilo. Então, eu olhei para aquela bancada, eu já tenho tudo que eu vou precisar, tá ali. Entenderam? Pode passar. Então, o que são boas práticas, né? Eu tornei a repetir de novo, para a gente não esquecer. Então, elas são práticas de higiene, né? São tudo que está ligado à higiene. Que a gente vai pensar na higiene, na organização para essa produção. Então, isso entra estoque, tudo isso vai entrar e a gente vai falar aos poucos aí, né? E qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Sem nem ler aqui. E aí, ó, as danadinhas das bactérias aí, ó. Bota a lupa, aí você vai ver uma infinidade, porque cada bactéria, cada vírus, cada fungo gosta de um alimento diferente. Então, se eu tenho um peixe, se eu tenho um frango, se eu tenho ovos, eu vou ter bactérias diferentes. Entendeu? Uma colher. Eu vou mostrar aqui, viu? Entenderam isso aqui, ó? A gente olhou para alimentos crus, a gente sabe que está cheio. Sabe aquela lavadinha na pia? Não adianta, né? Porque às vezes não acontece nada com você. Você só bota bichinhos dentro do seu corpo para competir com você pelos nutrientes. Às vezes eles estão lá, ó, dentro de você quietinho, não dão muito. Tem uns que são inteligentes, não dão muita confusão, para você não desconfiar. E aí, por exemplo, quer ver que é muito comum, é giardia. A giardíase é assim. Quando você vem sentir o sintoma da giardíase, já está muito grave, que geralmente é gastrite, refluxo, diarreia que não para. Ameba também. A ameba dá uma diarreia, que já tem até um nome mesmo, porque a histolítica, que é a que faz lesão dos nossos órgãos, ela leva 10 anos ali, ó, comendo, sabe, devagarinho. E aí ela vai ali, ó, no baço, no fígado. Eu já conheci várias pessoas que perderam o baço
ou que tiveram que fazer cirurgias para tirar tumores feitos no fígado por conta de verme. Entenderam, gente? A H. pylori é uma bactéria, só que a H. pylori ela mora no nosso corpo, ela mora no nosso piloro. Aí o que é que acontece? Quando ela vai para o estômago, é porque está tendo lixo demais no estômago, e aí ela diz, oh, que festa, sobrando lactose, muito açúcar, que delícia. E aí começa a comer o muco que tem no nosso estômago, e aí acaba fazendo gastrite, úlcera e até câncer. Entenderam? Mas ela vive lá, é como a cândida também. A cândida está lá no nosso intestino. Mas aí a gente abusa de açúcar, de doce, de coisa, e aí ela desce, sai de onde ela estava e vai para as vias urinárias, às vezes vai para os órgãos que não deveria, e aí causa muito desconforto, né? Pode passar. E aí, ó, é uma quantidade enorme de bactérias, é uma quantidade enorme de fungos, é tanta coisa que a gente não enxerga, que vocês não podem nem imaginar a quantidade. E aí todas as doenças, agora chegou um consenso, né, de que todas as doenças elas começam no intestino, e tem já cientistas dizendo que quase todos os cânceres estão relacionados com micro-organismos, com patógenos, né, tipo parasitas. Então é uma loucura, assim, o tanto de artigo, de ferramenta e de coisa para a gente entender que tudo começa aqui. As doenças começam no intestino, o desequilíbrio, né? E que os parasitas eles estão, né, relacionados com essas doenças. E é muita gente doente, é muita. Pode passar. Então, aí aconteceu um problema aqui, né? Aí deu um surto. Por exemplo, vocês serviram uma maionese aqui estragada. Servir a maionese. Aí isso é considerado, se uma pessoa tem, é considerado surto. Uma pessoa para determinados tipos de doença. Por exemplo, botulismo, notificação compulsória. Um caso. E aí isso é um pandemônio, porque vem Anvisa, vem tudo. Porque um caso é considerado surto. Pense que loucura. Um caso. Para essas que matam, né? Que você. Então, teve um caso aqui, alguém veio aqui e avisou para vocês, olha, teve lá, pronto, aí tem que notificar a vigilância sanitária, olha, aconteceu isso e isso aqui, aí tem que ser avisado, porque aí eles já vem para o espaço, fazer todo a, como é que chama? Toda a trajetória para entender de onde veio o surto. Se foi do fornecedor, se foi de um funcionário que estava doente, se foi. Aí tem que entender qual é o problema, porque senão, ó. E aí tem que ter o registro de notificação, tem que fazer a investigação do surto. Aí, doenças transmitidas por alimentos. Quem causa? Quem é que causa? As bactérias, os vírus, os fungos, parasitas, produtos químicos, agrotóxicos. Por exemplo, ó, lavar com detergente. Todo dia em casa que vocês lavarem com detergente, vocês contaminam todo dia como comida contaminada. Segundo estudos, nós temos que lavar 18 vezes. Botou na torneira para você tirar todos os resíduos do detergente. Imagine um bebê, né, uma criança tendo contato todo dia com isso. E às vezes você pode lavar e ficar a quantidade grande de detergente dentro das panelas. Aí às vezes você não lava a panela de novo. Aí pega e faz a comida ali. Tem pessoas que são sensíveis a detergente. Sabe qual é o órgão que mais sofre com o uso do detergente? É a tireoide. Tireoide, quem tem problema de tireoide e usa detergente, é um problemão. Entenderam? Produtos químicos, esmalte da unha. Gente que vai para a cozinha com perfume. Perfume tem venenos dentro dos perfumes. Quanto mais caro e melhor o perfume, mais ele é prejudicial, tanto para a saúde de quem usa, como do meio ambiente. Entenderam? Né? Então, essas pessoas que gastam dinheiro, compram perfume de R$ 500, aqueles perfumes, eles têm venenos dentro. Sabão de massa, aqui vai ser, não pode, né? O sabão de massa. Tem que ser sabão líquido, mas não precisa ser detergente. Vocês podem comprar os galões de sabão líquido, de sabão próprio para cozinha. Existe sabões dentro da nossa casa.
Dentro da nossa casa pode, porque o sabão acaba contaminando, porque a gente pode usar, a questão é se tira direito, né? Então, a gente pode contaminar, ó, com várias coisas. Cabelo é uma coisa que leva muito, porque o cabelo tem estafilococos, então, cabelo leva muita contaminação para o alimento. Então, que besteira, só um cabelinho, vai. Formiga, não, a barata não entra nos lugares que formiga entra. O povo morre de medo de barata, tem que ter medo de formiga. Formiga é nojentinha, ela gosta de. Ela passa nos cadáveres todos. Onde tem uma coisinha morta, tem uma formiga. Tem um hospital que ainda não parou, ainda continua hospitalizando gente, é um hospital de oncológico. Se eu não me engano, é em São Paulo. Gente, já morreu um bocado de gente, tem gente hospitalizada no UTI. E até agora, até a última vez que eu vi a notícia, ainda não se sabe de onde vem a contaminação. Provavelmente uma formiguinha, né? Que está aí, ó, ela passa, tem uma gotícula de sangue, a formiga passou, essa formiga vai andar e encontrar com a outra, ela não tem um negócio de se encostar assim, aí já contaminou a outra formiga também. E aí é brincadeira, né? Aquelas são terríveis, é cravo na casa. Lá em casa eu boto, lá em casa aparece também. Eu boto o cravo no álcool, eu descobri agora com casca de laranja, gente, é uma beleza. Aí eu boto casca de laranja e aí eu borrifo tudo, pisada de manhã. Então, e o que acontece? Vai acontecer diarreia, dor abdominal, desconforto, gases, vômito, desidratação e coisas mais graves como insuficiência renal e morte, né? Então, por exemplo, uma diarreia muito grave pode levar a uma insuficiência renal e a morte, porque a pessoa fica desidratada, ela fica tão desidratada que ela pode morrer, pode passar. Isso é muito importante, viu? Não esqueçam de ficar ligados nisso. Essa aí, ó, a pessoa, essa aí é minha mãozinha, viu? Não foi da internet, não. Pão, um pãozinho de frigideira, e aí eu estava servindo as pessoas, a gente não vai pegar o pão depois que assou e tocar com a mão da gente. Aí a gente tem que, só se você tiver uma certeza que a mão está realmente limpa, acabou de lavar, ok, lavou direito com sabão bem lavado, tudo bem. E aí, olha o risco aí, ó. Comida pronta não se pega com a mão. É bom sempre usar a luva. E tem que ter cuidado com a luva, porque tem gente que bota a luva e acha que a luva está imune a tudo. Aí vai lá, abre a porta, vai no banheiro, coça o ouvido, faz tudo, pega no celular e depois vai lá e pega no alimento porque está com luva. Você não está protegendo o alimento, está protegendo sua mão. Né? Pode passar. Então, tipos de contaminação. A gente tem, ó, por vírus, por bactérias, por agrotóxicos, por cabelo, por fezes. Vocês sabiam que fezes é muito comum? Quando eu era estudante em Salvador, a gente queria fazer de queijo, aqueles queijos que vêm da praia. E aí, todos tinham cocô, gente, tinha coliformes fecais. Quanto mais o queijo tem aqueles buraquinhos, mais ele tem coliformes fecais. Vocês sabiam disso? Então, quando for comprar um queijo coalho, quanto mais buraco ele tiver, mais é porque ele tem muita bactéria, e aí significa que aquelas bactérias vão produzir gás, e aí por isso que faz aqueles buraquinhos. Viu? Então, se liguem. Fezes é uma coisa, a pessoa vai no banheiro, não lava a mão direito, aí contamina a comida. É um problema, fezes. Osso, pedaço de osso na comida. Isso já causou danos assim graves, situações graves. A pessoa engoliu o osso e aí aquilo tem que fazer uma cirurgia de emergência, tá? É outro tipo. Hã? Cozinha, já que eu conheço vários casos assim de pessoas que tiveram problemas, então às vezes a galinha bem cortada, aquele pedaço assim de osso, e aí a pessoa não presta atenção, engole de vez quando olha, né? Espinha, eu vejo muito caso, muito caso. Quando a gente trabalha em posto, é que a gente vê. Criança com semente de melancia no nariz, criança com semente de melancia no ouvido, com milho, com feijão. Olha, é tanta coisa que eu fico assim impressionada. A água sanitária é outro que contamina o alimento. Lavou com água sanitária e depois não tirou, né? A água sanitária, ela é tóxica e um dos órgãos que mais sente o efeito do cloro é a tireoide também. Então, tenham cuidado. Tem muita gente que usa água sanitária em tudo em casa. Vai lavar o banheiro e usa água sanitária. Água sanitária é para matar bactérias, não é para fazer limpeza.
né? A gente faz a limpeza com desinfetante. A água sanitária, ela é para tirar as bactérias, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Tem gente que usa água sanitária em tudo. Cada vez que você usar, você inala o cloro, porque cloro é volátil. Ele, ó, e aí você está cheirando aquilo ali, aí baixa a sua imunidade, diminui seus leucócitos, que são as células de defesa, tá? Detergente também, urina, leite, esses leites que vendem na rua, pode vir com urina da vaca, tá? Secreções de animais, o animal às vezes tosse, às vezes... E aí as secreções dos animais, eles podem estar ali, o alimento, isso aí acontece muito em casa, né? E os insetos, por exemplo, o vidro aberto, aí o passarinho faz cocô na cozinha. Gente, ele pode trazer contaminações ali gravíssimas. Então, caiu perto de um alimento, tem que descartar aquele alimento, porque pode ter caído um pinguinho dentro. Então, a gente já falou, né? Tem contaminação que é biológica, que é química. Dá um exemplo aí de uma química. Própria água sanitária, né? Agrotóxico, né? Física. Já botei cabelo aqui, me dá outro exemplo físico. Unha, osso, mosca. Mosca seria que tipo de contaminação? Mosca. Vamos pegar mosca. Mosca seria que tipo de contaminação? Brinco também é física. E mosca, gente? Mosca pode ser biológica, né? Pode ser física, ela pode morrer e cair dentro da comida, né? Ela pode ser as duas coisas. E ambiental pode ser tudo, a roupa que você veio suja, a tábua de corte. Então, lá na agricultura, a plantação. Então, é bem diversificada. Pode passar, passa para mim. E aí estão os danadinhos, ó. Eu botei isso aí só para... Vocês não precisam gravar isso, não precisa, sabe? Mas é bom saber, né? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre aquilo que a gente está trabalhando, mais a gente fica mais seguro. Então, ó, o vírus ele tem mais ou menos essa característica. As bactérias, isso aí é só um tipo. Tem ela tipo bastonete, tem ela redondinha, que são chamadas de cocos. Então, bactéria é uma loucura. O mundo é dominado pelas bactérias, né? Os protozoários, que um protozoário bem conhecido nosso são as amebas, que são terríveis. A gente tem a coli, quando olhar no exame que tiver ameba, coli, ela não causa nenhum problema, assim, ela só está lá comendo bagunça que você está fazendo na alimentação. Mas quando tiver histolítica, ela vai lá, ó, no tecido e come o tecido. Aí essa pode causar danos graves e levar a pessoa até a morte. Dá uma diarreia, inclusive, absurda. E os fungos, que também tem uma infinidade de fungos. Então, a gente tem um problema humano hoje, é um problema de saúde, é a quantidade de pessoas fungadas. Gente mofada, cheia de fungo. Intestino com muito fungo. Então, cai uma gota de açúcar, aquele fungo cresce, faz caspa, causa dor de cabeça, diarreia, mal-estar, emagrecimento, obesidade. É uma loucura. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso aqui. Passa? E aí a gente volta de novo. Olha a danadinha da Escherichia coli, ó, que eu falei. Escherichia coli é de onde? Onde é que tem Escherichia coli? É a bactéria de onde? Das fezes. E qual é a doença que ela causa? Ela causa uma infecção urinária terrível. Eu pego direto no consultório gente com Escherichia coli. Pessoas assim, né? E mata também. Escherichia é aquela que é o que mata idoso, porque as pessoas idosas continuam tomando leite e aí deixa essa região com pH desorganizado e acaba, às vezes, tendo problemas sérios. Bactérias ruins, tipo Escherichia coli, é uma bactéria perigosa, é uma bactéria que pode matar. E ela é bem comum na nossa vida, viu? Toda vez que você tem uma infecçãozinha urinária, pode ter quase certeza que é ela. Porque tem outras que aí são mais graves, né? Mais graves ainda do que ela. Então, todas as doenças, gente, vem disso. Desse nosso, né? Da forma como a gente cuida de tudo isso no dia a dia.
Pode passar. E aí, ó, eu repeti de novo essa imagem, eu tô sempre colocando, ó, o ratinho lá, ó, também. Ratinho de cozinha. Quem aqui tem esse sofrimento com rato? Porque quem mora no interior tem mais ainda do que quem mora em apartamento. Alimentos crus, sanduíchezinhos. As pessoas pensam que sorvete não tem contaminação. Pode ter, porque é gelado. A maioria das pessoas pensam que porque a comida é gelada, que ela não tem contaminação. Tem bactéria que gosta de gelo, tem bactéria que gosta de sal. Sabiam? Quanto mais sal, mais ela gosta. Então, tem bactéria que gosta de tudo. Então, a gente tem que ter cuidado para não contaminar o alimento. Porque. E aí, onde estão os micro-organismos? No cabelo, né? Cabelinho sujo, ele pode ter muito. Então, esse cabelo caiu na comida, né? E aí, de onde vem? Vem do ar, as bactérias que estão aqui. Aí, às vezes, tem, o cabelo está sujo. Aí, quanto mais sujo, mais ele tem gordura, mais aí ele fixa mais ainda, tá? Nariz, boca, garganta. Então, tossir dentro da cozinha é um problema. Nariz, essa coisa de botar a mão no nariz, de botar a mão no ouvido, isso aí tudo, a garganta tem muitas bactérias. Então a gente tem que ter muito cuidado. O intestino também tem lá ó, a danadinha das salmonelas, dos coliformes fecais, que é a Escherichia coli. Quando fala tal praia em Salvador tinha muitos coliformes fecais. O que é que significa isso? Tinha muita Escherichia coli, né? Possivelmente. Mãos, micro-organismo que vem da boca, nariz, superfície suja. Vai. A bactéria nem viu. E aí, ó, no nosso intestino, ele tem bactérias ruins e bactérias boas. Para que é que servem as bactérias boas no nosso intestino? Quem sabe? Ajuda na digestão, porque ajuda o quê? Digerir fibras, ajuda a fixar vitaminas, ajuda a transformar. Então, as bactérias boas, elas são, a gente tem um tecido dentro do nosso corpo de bactérias. Se o seu tecido, ele tem mais bactérias ruins, você vai estar mais suscetível a ter doenças, a estar toda hora tendo problemas, né? Então, para a gente ter bactérias boas, a gente tem que dar prebióticos. O que são prebióticos? Comidas vegetais. As bactérias querem comer comidas vegetais. Então, se você come mais carne, você vai ter, que a gente chama de bacteriodetes, né? Que é um tipo de bactéria que gosta mais de carne. Se você come mais, tem uma alimentação mais equilibrada, mais organizada, você vai ter mais arquemâncias, que são bactérias de bem-estar, de pessoas menos ansiosas. Então, hoje já tem estudos até para avaliar, a partir das suas fezes, que tipo de saúde você tem. Então, vai lá e vê que tipo de bactéria te habita. Então, 10% do que a gente está vendo aqui de mim, ó, eu só sou 10%. 90% aqui é vírus, bactérias, fungos, os bons e os ruins, né? E às vezes uma bactéria que está dentro do nosso corpo, que ela é boa, ela pode se transformar numa coisa difícil, porque você deu um tipo de alimentação que fez com que ela crescesse no seu corpo, de uma forma negativa. Por exemplo, a cândida, que é a que mais acomete as mulheres, ela pode crescer dentro do seu intestino, porque você está comendo muito açúcar, às vezes você tem intolerância à lactose, aí fica sobrando lactose o tempo todo, ela cresce e aí ele traz um monte de problema, desde depressão, ansiedade, queda de cabelo, infertilidade, é um monte de problema. Pode passar. Lá e ó, manda ver no fungo. Né? Elas vão lá e briga mesmo, né? Elas vão competir por aquele espaço. Então, se você consumir, por exemplo, muito alimento ultraprocessado, por exemplo, gente que dá o biscoito recheado para criança. Quando a criança come biscoito recheado, no biscoito recheado, para ele ter 2 anos de prateleira, ele precisa ter conservante. Conservante é antibactericida. Aí você dá e você vai matar as bactérias boas do seu intestino. Então, a criança às vezes fica hiperativa, às vezes tem um monte de problema porque comeu muito biscoito recheado. Ou tem outros alimentos também horríveis. Aqui, ó, se a gente pegar uma tripa, abrir uma tripa e botar no microscópio, a gente vai ver, ó, cocos, bastonetes. E aí a gente vai ver vários tipos de bactérias diferentes dentro do intestino. Então, a tripa é
O universo vai ter trilhões de bactérias, de vários tipos. Pode passar. E aí, como a gente tem bactérias e fungos e tudo diverso, a gente tem que comer diverso também. Então, a nossa alimentação tem que ser diversificada. Porque para a gente alimentar bem, tem bactéria que vai adorar uma cebola, tem bactérias que adoram própolis, as bactérias saprófitas, né, que são as bactérias boas. Então, elas gostam que são os alimentos prebióticos. Então, cebola é prebiótica, alho pode ser prebiótico. Para algumas pessoas, para outras não. Depende muito da sua microbiota. Microbiota é todo esse conjunto de micro-organismos que estão dentro do seu intestino. Uma floresta, exatamente. Então, principais causas de DTAs, né? O nosso assunto todo é esse, né? Manipulação de alimento inadequado. Isso aqui também é uma foto também de um restaurante que a gente acho que foi com flores. Ambiente de trabalho sujo e desorganizado e cozimento insuficiente. Resumindo tudo, é aí que está o problema. Então, se eu manipulo alimento de uma forma errada, então eu queria que vocês citassem agora, aqui, temperatura inadequada. Aí tem vários assuntos aqui dentro desse assunto. Mas tem tanto assunto dentro disso aqui, Temperatura inadequada. Cozinha muito quente, altera rápido a contaminação da cozinha. E aí, temperatura inadequada dentro da cozinha, ou o alimento está com a temperatura inadequada. É bom que vocês comprem depois um termômetro de cozinha. Aí tem dúvida se aquele alimento está... Só é botar o termômetro, né? Que é bem baratinho, é 30 conto um termômetro, 30, 40 reais um termômetro de cozinha. E é uma segurança que dá. E tem o termômetro da temperatura da cozinha também. É super importante. Porque às vezes você tem um ar-condicionado, está dizendo que ele está 18 graus, mas o fogão está ligado. Aí ali vai ter uma alteração na temperatura da cozinha. Né? Lixo colocado de forma inadequada. Gente, esse negócio de lixo é um problema. Quando você é ajudante de cozinha, não precisa usar uma doma, pode usar um casaco, pode ser um casaco, uma boa camisa, tipo aquela ali. O cozinheiro, o chefe, como ele vai, né, ter mais contato com a manipulação, é importante que ele esteja com a doma, porque isso dá uma segurança, sabe? Pescoço, certo? É bom que seja de botão. Hoje até recomenda que nem seja mais botão, porque o botão pode também cair na comida, por isso que não pode usar adereços. Aí já tem uns modelos que são ou então com botão embutido, né? E aí a pessoa fica tudo protegido, diferença, né? A touca toda certinha. A touca toda certa, sem adereço. Tira logo o adereço, nada de botar o brinco. Tem gente que deixa o brinco e vai lá e bota. Vai ter uma hora que ele vai sair, né? Então, todo colocado, certo? Prender o cabelo preso, sempre prender o cabelo. Se quiser botar um gel, ainda fica melhor, porque fica todo arrumadinho, Aqui não vai cair na comida, não tem como cair na comida. Aqui não tá, ainda pode ficar melhor, né? E aí, com a doma, né? Bota a doma. Eu gosto muito da cor branca, porque mostra se está suja, é fácil de lavar. E aí, arrumadinho, A calça pode ser branca, pode ser preta. E o sapato para segurança. E um sapato para segurança. Esse tamanho é perfeito, porque não atrapalha a produção, né? Você está aqui preparando. Aí o sapato pode ser branco ou preto, aí você faz uma coisa que combine, né? E aí você tá lá, e pronto, aí isso aqui não tem problema, porque você tá todo equipadinho, organizadinho. Pode fazer isso com um paninho bem leve, um paninho fresquinho, que não fique quente, né? E aí, você lá toda charmosa na cozinha. Tem gente que ainda amarra coisa aqui, a luva. A luva é para você manipular quando você não pode mais pegar no alimento. Né? Então, por exemplo, o alimento está pronto, está cozido, você não vai mais botar a mão. Você terminou a salada, você está ali fazendo a salada. Você pode até fazer com sua mão, porque sua mão está lavada, porque está tudo
Mas depois que está pronta e que você já pegou em outra coisa, você não pode voltar e pegar na salada de novo. Então, a salada, se você vai preparar para servir depois, eu até recomendo que sempre só faça com a luva. Tem até aquelas luvas que são descartáveis, né? Tá manipulando ali, evita pegar na salada, porque você pode contaminar a salada. Isso aqui, ó, tem tudo que a gente precisa. Touca, máscara, camisa, que pode ser um jaleco também, avental, as luvas, calça e bota. Foi manipular alimento que não vai ser cozido, é luva. Porque você contamina, não tem jeito, tá? Pode passar. E aí, ó, para o manuseio, uvas curtas, né? E tem um detalhe, tem que lavar a mão antes de botar a luva. Se você vai pegar numa luva com a mão suja, você já contaminou a luva. A luva deixada de qualquer jeito na cozinha, você vai contaminar a luva. Hein? Aí usa um álcool gel para lavar a mão, passar um álcool gel, botou a luva, sempre entrou na cozinha com a mão lavada para cima. Aí vai lá, pega, bota sua luva, passa o álcool gel. O álcool gel tem que ficar na porta da entrada da cozinha. Já bota aqueles, né? Aqueles aparelhinhos onde fica o álcool gel ali. Passou o álcool gel, obrigatório, viu, gente? Aí passou o álcool gel e entrou na cozinha. Ok? Avental, quando for indicado, não é obrigatório, mas assim, tem situações que é importante estar com avental. É bom comprar avental que não pegue fogo, porque tem avental que ele, se encostar numa chama, acontecer um acidente, ele vai pegar fogo rápido. Então, esses aventais, tem aventais que são propensos a pegar fogo, que são mais perigosos, né? Não usar pano de prato, não pode botar aqui no braço. Eu morro, né? Os cabelos a gente já falou, tem que estar bacana. A camisa pode ser uma camisa assim também, ó. Não é obrigatório que também o chefe use uma roupa assim, mas a roupa, essa aqui eu acho prática, para você lavar, tirar, colocar. Ela é fresca, ela ventila, sabe? Mas não necessariamente precisa ser uma doma, precisa ser uma roupa assim. Se não tem nenhuma, mas que seja uma roupa limpa e que ela seja uma roupa feita para a cozinha, que ela não seja usada para outros fins, né? Outra coisa, ó, se cortou, feriu, botou band-aid, não pode manipular, só com luva. Então, bota o band-aid e aí bota a luva. Se for um corte grave, não pode manipular, tá? Não tossir, espiar, suar nariz, isso aí todo mundo já sabe. Não pode usar anel, pulseira, nada, nenhum tipo de adorno. Tem que estar, ó, certo? Nem maquiagem, nem perfume, não pode nada. É rosto limpo, tá? E lavar as mãos, que a gente já falou bastante, pode passar. Aqui as formas de lavar as mãos, né? Então, eu estou aqui em frente da pia, aí eu vou lavar minha mão. Primeira coisa que a gente faz é molhar a mão. Molha a mão, sabonete, e aí você começa, ó. Lava entre os dedos, parte de cima da mão. Uma mão lavada certa é aqui, ó. Ó. Aí pronto, debaixo da água, vem passando pelos mesmos lugares que você passou. Né? Aqui, 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 entre os dedos e aqui. Aqui é uma mão lavada. E a gente considera que essa parte do braço também, né? Quando você vai lavar, tem que lavar aqui também. Ok? Aí tem todos os passos. E aí, quando lavar as mãos, antes de entrar na cozinha, antes de manipular alimentos, após o uso de sanitário, pegou o celular, pegou no cabelo, tocou na lixeira, ao tocar nos materiais de chão, material de limpeza, material estragado. Esse aí parece uma chatice, né? Ficar toda hora lavando, mas não tem jeito. Fez essas coisas aí, então por isso que tem que ter muita organização, porque senão você fica o tempo todo tendo que lavar a mão, tá? Ó os adornos, isso aí não pode, né? Aí já veio com a unha e já vieram os anéis. Isso aí de jeito nenhum, pode passar. Regras que todo manipulador de alimento deve seguir. Lavar bem as mãos, manter unhas cortadas, manter o cabelo sempre coberto. Aquele lá tá tão bonitinho, né? Ó, com o chapéuzinho. Não faça uso de celular, mantenha o fardamento e avental limpo.
Proibido o uso de adornos. Aqui, ó. Aqui uma roupa básica. Essa foto aqui é básica, ó. Touca, uma camisetinha, pode ser de... Como é que chama aquelas camisas de... Camisa polo. Camisa polo branca. Pense numa coisa prática e barata. E funciona. Ah. Camisa polo, uma calça branca e um sapatinho. Tem uns sapatinhos baratos também. Eu falei das botas, porque a bota dá conforto, porque ela tem um pouquinho de salto, né? E aqui, como tem gente de todas as idades e tal, isso aí dá né, dá um descanso às pernas. Olha aí como é simples, ó, fazer um fardamento, hein? Não tá bonitinho? E simples, básico. Não precisa de muita coisa. Pode passar. Geralmente 3 blusas é bom também, porque se aqui for ter um pico de produção grande, né? Então, higiene das instalações, manter o ambiente sempre limpo e organizado, isso a gente já falou, recolher lixo com frequência adequada, usar sabão e soluções desinfetantes, aí vocês têm que usar, tudo tem que... Quem limpa é o sabão, não esqueçam disso, não é a água sanitária. Tem que usar sabão, tá? A organização é fundamental. Usar álcool a 70 ou solução de cloro, clorada para todas as superfícies e bancadas. Terminou, limpou tudo, vem com cloro. O álcool eu acho perigoso, porque o álcool, tem gente que às vezes é meio distraído, aí ela falou com um amigo, e aí perguntou se a gente podia cozinhar a comida. Ele falou, na cozinha não, porque vai atrapalhar os cozinheiros e tal. Aí a gente ficou curiosa, que ele foi tão enfático. Gente, a cozinha de um hotel caríssimo era uma coisa assim, inacreditável, inacreditável. Aí ele emprestou uma casa na frente, a gente ia lá e fazia a nossa comida, comprava e comia. Só que, aí eu fiquei amiga do cozinheiro. E aí era assim, eles quando queriam derrubar alguém da cozinha que eles não gostavam, eles contaminavam a comida. Olha que loucura. Aí eles deixaram, para tirar a última equipe, deixaram um frango fora da geladeira, e aí o chefe não sabia que tinha ficado fora da geladeira, temperou e serviu para um cliente. O cliente ficou hospitalizado em estado grave. Imagina esse tipo de coisa, essas coisas acontecem. Risco de morte, na verdade. Então aí, ó, isso aqui é esse resuminho de verificar sempre a embalagem, ó, verificar a data. Chegou o produto, quando quem recebe, a primeira coisa que a pessoa tem que olhar é a data de validade. Não esqueçam de verificar. Quando vocês forem no mercado comprar também, não esqueçam de verificar a data de validade. Produto em promoção é porque vai vencer. E aí a solução clorada, ó, para cada litro de água, 1 colher de água sanitária. Não esqueçam disso. Em casa, para tudo. Isso aqui é o desenho, ó. Entenderam? Quer sanitizar, quer limpar uma bancada direito, bota 1 litro de água, 1 colher de sopa de cloro, e aí você faz a solução. Pode botar, sabe em quê? Em borrifador, para limpar as bancadas, ó. Pano descartável, limpinho, depois tchau. Infelizmente, a gente não tem como não jogar fora, mas tem uns que às vezes a gente pode usar no outro dia, deixa ele no cloro para economizar, deixa numa aguinha com cloro, no outro dia seca. Aqui, ó, já tem na cozinha isso aqui prontinho, ó, fechadinho, porque tem que fechar depois que você dilui, você tem que fechar. Então, de manhã a pessoa chegou, já fez a água sanitária, se tiver uma coisa que caiu no chão, já tem ali, ó, sabe? Já deixa prontinho, tá? Sempre escrito, viu? Porque tem gente que bebe. Minha sobrinha bebeu água sanitária, minha irmã botou nos vidrinhos e botou assim na janela e esqueceu de escrever. Aí minha sobrinha pensou que era o quê? Acho que ela botou num vidro de própolis. Minha irmã botou num vidinho de própolis, minha sobrinha, ó, bebeu. Então, quando a gente usa esses materiais, a gente tem que botar sempre o nome, tá? Pode passar. Estou encerrando, viu? Ó, eu queria muito que vocês fossem atentas ao recebimento de mercadoria. Receber mercadoria é uma arte. Você encomendou 12 dúzias de banana. Ah, foi amiga da Kita, não. Você pode ter um prejuízo porque a amiga, na hora que lá não estava com tempo, porque o menino estava lá de junto dela, aquela confusão toda, ela não contou as bananas. Você planejou aquela quantidade de banana, veio faltando 2 cachos. Prejuízo para a empresa. Entenderam?
Você comprou na mão de seu fulano de tal. Tem que ver se o papel que você pediu papel não reciclado, que é uma coisa, outro golpe que às vezes acontece. Aí ele vai mandar o papel reciclado. Aí, às vezes, você, na pressa para receber, não prestou atenção que aquele papel é de material reciclado em ambiente. Aqui não pode. Entenderam? Tudo que você for comprar, a empresa, vocês têm que definir como é que vocês querem aquele produto. Então, tem que fazer a tabelinha, está lá tudo escrito como é. Porque vocês não vão ter tantos itens, né? Eu espero que não. E aí, já saber, já ter os fornecedores, já ter tudo certinho. Pode passar. Chegou, pesou para ver se o quilo está certo. Ó, tem que ter uma ficha dessa aí, ó. Essa aqui, inclusive, está um modelo muito bom, que vocês podem usar, o carimbo de quem recebeu, o nome de quem recebeu, né, o horário que chegou. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa que acontece? Quando vocês foram descongelar, compraram um peixe. Quando vocês foram descongelar, descobriram que ele estava moído. Moído é quando o peixe está estragado. Aí o fornecedor vai dizer, não, vocês deixaram fora há muito tempo. Hora que recebeu, hora que você botou no freezer, sabe? Porque o fornecedor sempre vai botar a culpa em quem recebeu, sempre vai dizer que mandou aquela quantidade. É bem isso aqui, ó, é um ponto que precisa ser aí tudo, ó. O produto, o lote, o fornecedor, a validade, não conformidade. Então, se veio rasgado, veio. E aí você, às vezes, quem entregou não pode receber de volta. Sabia que acontece isso? Às vezes você recebeu de uma empresa e a pessoa não quer receber de volta. Aí você tem que entrar em contato com a empresa para poder devolver. Aí quando você vai fazer isso, tem que ter todas essas informações, quem foi o responsável, e aí a ficha toda prontinha. Falando de alimento, né? Mas pegar o gancho da também, mostrar que querendo seguir ao pé da letra, fazer uma tabela o ponto, livro de ponto, registro de ponto, tem que ter. É super importante. Então. Saber assim, por exemplo, saiu da cozinha, terminou. Quem foi que saiu do que deixou uma comida? Dona Lourdes. E essa comida está estragada. Vai quem foi que saiu do pois é. Aí aqui, ó, armazenamento e conservação. Esse assunto eu vou encerrar por hoje, mas a gente vai voltar a esse assunto, porque isso aqui é outro pepino. Quando a gente for falar em gestão, eu vou voltar a isso aqui, porque esse assunto está nas duas oficinas. Então, ó, perecíveis e não perecíveis. Os não perecíveis, vocês têm que estar atento ao tempo. Não vai comprar, por exemplo, porque o fornecedor disse que se você comprar 100 pacotes de macarrão, vai sair mais barato. Se você não vai consumir ele naquele período, você vai perder o macarrão. Então, os não perecíveis também tem que comprar o mesmo cuidado que vai comprar os perecíveis. Por exemplo, não vai comprar 10 pacotes de alface se você só usa meio por dia. Entenderam? A semana tem 5 dias, você usa meio por dia, então tem que fazer esses cálculos para você não ficar tendo prejuízo, porque senão o dinheiro vai todo na compra. E como a gente perde dinheiro nisso aqui, ó? Perde muito dinheiro na coisa da compra, porque essa compra, se ela não for bem planejada, e para a casa da gente também. Eu prefiro hoje, como eu tenho né, moro só e não tenho tempo, tem dia que eu não tenho tempo nem de lavar meus pratos, é tão complicado. E aí, o que é que a gente faz? Eu fico comprando uns pouquinhos, eu vou na feira, compro um pouquinho, porque às vezes eu ganho também muita coisa. Aí eu vou na feira, compro um pouquinho, porque eu não faço mais aquela feira da semana, encho o meu mercado, e depois o que eu tenho que jogar fora. Né? Mesmo assim, às vezes eu ainda jogo coisa fora, às vezes eu ainda tenho que descartar, porque tem dia que eu não estou com vontade de comer, tem dia que eu como pouco. Às vezes eu planejo uma coisa e depois não fico com vontade, sabe? E acontece. Não tem outra pessoa para comer. Pode passar. E aí, o que são alimentos perecíveis? Todo mundo aqui sabe o que é alimento perecível, né? E por que eu trouxe isso aqui? Porque é o que vocês mais vão trabalhar são alimentos perecíveis. Vocês vão trabalhar com biomassa. Né? Vocês vão fazer pão, vocês vão fazer pizza, é tudo coisa com data curta. Vocês não vão trabalhar com alimentos com data longa, né? E aí esse é um problemão, é uma coisa que tem que ser tudo muito pensado, tem que ser tudo muito planejado. Ver se vão usar algum conservante natural, porque a gente pode usar ácido cítrico, limão ralado,
Então, a parte de perecíveis, vocês vão ter que ter muito cuidado, porque vocês vão fazer um estabelecimento de perecíveis. Vocês vão ter pouquinho não perecível, né? Pode passar. Sorbato é uma coisa que tem efeito colateral. Então, dentro dessa proposta tão incrível que vocês estão fazendo, o melhor seria usar até esterilizado é melhor do que eu. Mas aí é para vender para fora, aí é uma coisa que pode ser. Mas mesmo assim, viu? Eu não. Porque quem é muito ligado, quem vai comprar um pão de biomassa não quer comer sorbato. Eu não vou comer sorbato. Entendeu? Eu e um bocado de gente que eu conheço não vai olhar, olhou lá, viu o sorbato, não quer mais. É. Olha aí, ó, fechando o nosso assunto, uma dispensa arrumada e uma dispensa desarrumada. Dá para achar uma coisa, eu não vou achar nada se eu chegar numa dispensa dessa. Pode estar aqui na minha cara, eu olhando para o negócio, eu não vou enxergar. Então, essa dispensa aqui, ó, dessa forma, ela vai contaminar, ela vai desorganizar. Às vezes, tem que estar em prateleiras, vocês vão ter que ter prateleiras para guardar as coisas. E coisas que não são iguais, elas vão ter que ficar pelo menos em caixas assim, ó, tá vendo? Dentro da geladeira também, por exemplo, como vocês não vão ter um freezer para cada coisa, que a vigilância pede, né? Onde vai peixe é só peixe, frango, vocês não vão poder fazer isso. Então, vocês vão comprar aquelas caixas organizadora e aí vai estar lá escrito, porque na hora que a fiscalização chegar, ó, ela vai entender que está ali dentro daquela caixa, porque o plástico, ele não protege o alimento como a gente pensa, ele pode fazer transferência sim, né? Então tem que estar numa caixa dessa organizadora o peixe com o frango, se for usar, né? Estou dando um exemplo. Se for usar queijo, outra caixa organizadora dentro do freezer. Porque não adianta ficar lá nos sacos soltos, que aquilo ali é só problema, tá? E aí, ó, manter o estoque de vocês, onde eu entrei no estoque, eu já sei, tudo com a data, para ser visto fácil, viu? Então, tudo organizadinho, porque na hora que chega o fiscal, a primeira coisa que ele vai olhar é se tem. E aí tem multa, tá? Para produto fora da validade. Pode passar. Aqui vamos identificar aqui os problemas. Hã? Agora a cervejinha tá ali direitinha. Hein? Que mistura, hein? A salsicha caindo em cima das verduras. Esse presunto, ou apresentado, sei lá o que é isso aqui, aberto, sem estar nem guardado dentro de uma embalagem. Você vê isso muito, isso é bem comum, né? Tem geladeira que a gente abre assim e é isso aí, né? Olha que horror. E aí, às vezes, as pessoas pensam que no congelador não contamina. E aí, no congelador, você abre o congelador tá assim também, né? Meu congelador é assim, é licuri, puba, licuri, puba, feijão verde, agora tem uma palma. Meu congelador mas ele é todo, tá tudo lá dentro do saquinho. Olha isso aí, gente. Eu vejo muito isso aí. Diga aí, é ou não é? Essa é a cara do Brasil, porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para isso. Hã? Esse é do meu. Ai, brincadeira, eu não uso a maioria dessas coisas, né? Então minha geladeira acaba que é muita folha, muita verdura, é bagunçada. Eu tô sozinha, né? Então, gente, para ter tempo de tanta coisa, eu invento planta, eu invento coisa, fico doidinha. Mas é isso, ó, vocês precisam ter cuidado com isso aí, porque isso aí contamina e é isso que dá uma dor de barriga e estraga o alimento mais rápido também, né? Pode, né? Pode passar, porque se ficou ar dentro, né? Isso aí, e obrigada, gente, e até a próxima.